Boa noite, professor Cristiano, aqui do Pedagogia com Curso. Vamos resolver questões do Paulo Freire. Então, Paulo Freire, né, educador, Paulo Freire, ele é um crítico, né, referente à educação bancária, à transmissão de conhecimentos. Paulo Freire fala muito a relação professor-aluno. Então, tem muito nos editais falando lá. Relação professor-aluno. Quando está escrito assim, é Paulo Freire, tá? Vai cair no seu concurso, com certeza, perguntas de Paulo Freire. Eu separei hoje 10 questões para vocês, então já dá um curtir aí nesse vídeo e vamos lá. Referente aqui ao Paulo Freire, na década de 60, o educador Paulo Freire destacou-se ao propor uma nova abordagem no processo de alfabetização de jovens e adultos, também uma das características aí do Paulo Freire, né, a questão do EJA, organizada em círculos de cultura, nas quais eram utilizadas palavras geradoras. No livro Educação como Prática da Liberdade, o autor postula que a escolha das palavras geradoras tomava como base 3 critérios. Então, vamos lá. Paulo Freire, né, fala da educação de jovens e adultos, o seu método de alfabetização aí de 40 dias, um método assim revolucionário, né? Paulo Freire. Então, questão dessas palavras geradoras. Quais são essas palavras? Né? Então, primeiro, né, é uma sequência, tá? Levantamento do universo vocabular. Então, imagina aquela pessoa, né, 50 anos, analfabeta, né? É importante o vocabulário, a ortografia. Acho que a primeira coisa, o mais importante é o quê? É a fonética, é o falar, né? E não a questão vocabular, tá? Então, nós já podemos eliminar aqui, com certeza, a letra A. Aí, professor, mas letra B e C ali, produtividade, Paulo Freire, ele não falava a questão de produtividade, de produção, de gestão, nada disso. Paulo Freire, né, o mais importante ali é o quê? É a riqueza fonêmica, o falar, né? Depois vem dificuldades fonéticas da língua e, por último, o seu teor pragmático. Então, aqui a letra D, Paulo Freire, né, um dos seus livros mais famosos, Pedagogia da Autonomia, mas essa questão é do livro Educação com Prática da Liberdade. Tudo bem? Então, alternativa correta, letra D, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Próxima questão. A ideia de que a educação se torna um momento da experiência dialética total da humanização dos homens como igual participação dialógica do educador e do educando é definida por educador. Quem é o educador? Somos nós, professores, né? O educador. E o educando é quem? É o aluno. Ou o docente, é o professor. O discente é o aluno. Então, Paulo Freire fala muito dessa questão, dessa experiência dialética, dessa participação dialógica, a questão do diálogo. Então, alternativa correta, né? Como dizem aí, a perguntinha melzinho, aquela pergunta para acertar, né? Não tenha dúvida que é quem? Paulo Freire. Vou deixar aqui para vocês os pontos principais. Eu sempre coloco aqui
nas perguntas, né? E, você quer entender educação, o pessoal fica muito ligado na LDB. Entenda Paulo Freire. Paulo Freire é a essência da educação. Você entendendo Paulo Freire, você vai acertar muitas questões no concurso. O pessoal fica vidrado ali na BNCC, mas entenda Paulo Freire, tá? Ontem tivemos Vygotsky, tivemos Piaget, né? Os dois falam do interacionismo, falam do ZDP, fala da maturação biológica, fala do inatismo, mas a essência da educação brasileira, Paulo Freire, tá? Vamos lá. Vamos continuar aí com as nossas questões. Terceira questão. E outra coisa também, toda pergunta objetiva aqui, ela é verdadeira. E dá para... Essas 10 questões estão, assim, fantásticas, estão sensacionais, muito bem elaboradas, né? Claro, foram retiradas de concursos. Então, vamos fixar, né? Prestar uma atenção aí nas perguntas, nas questões, tá bom? Então, leia o excerto é trecho, ok? É uma verdadeira filosofia da educação não poderá fundar-se apenas em ideias. Tende-se a identificar com o contexto a que vai se aplicar o seu agir educativo. Tem de ter consciência crítica contexto dos seus valores em transição. Somente como pode interferir nesse contexto, para que dele também não seja uma escrava. Olha só, trecho aí do Paulo Freire. Então, vamos lá. Tende a identificar com o contexto esse agir educativo, uma consciência crítica, questão da criticidade, né? Paulo Freire, desse contexto e esses valores em transição. Então, somente para ele interferir nesse contexto e que nós, né, não sejamos escravos, ok? Então, esse trecho do livro do Paulo Freire se refere ao quê? A uma subjetividade, letra D? Não. Uma epistemologia. Epistemologia é quem? Epistemologia? Piaget, tá? Não. Letra B, metodologia, mas é a questão da crítica, da criticidade, de intervir, que nós não sejamos escravos, essa revolução pedagógica, né, de poder ser um formador de opinião, ok? Então, fala do quê? De educação e sociedade. Letra A, tá bom? Letra A. Vamos lá. Próxima questão, número 4. Freire frisa que ensinar é uma especificidade humana e, para isso, esse ato tem seus saberes indispensáveis para a prática docente. Sobre esses saberes, conforme as ideias do autor, pode-se afirmar. O que se pode afirmar, né? Então, esse ensinar é uma especificidade humana, mas os saberes são indispensáveis. Nós, né, já viemos com conhecimentos prévios. A gente não vem do zero, tá? É igual uma criança, ela não é uma folha em branco, tá? Então, esses saberes são indispensáveis. Então, vamos lá, letra A.
A segurança para exercer a autoridade do professor independe de sua competência profissional. Claro que depende. Autoridade docente está falando da meritocracia, está falando do seu tempo, né? Experiência de vida, tá bom? Vamos tomar cuidado, né, para não distorcer as palavras aqui, tá bom? Então, depende sim dessa competência profissional, experiência do professor, de seu tempo, tá? Está falando que independe, então já está errada. Letra B. Letra D, vamos lá, D de dado. O saber escutar exige de quem realmente escuta, sua redução ao outro que fala, né? Então, esse saber escutar exige de quem realmente escuta, sua redução ao outro do que fala. Não é uma redução ao outro, mas essa redução não é diminuir, tá? E deixar o outro sobrepor, né? Isso tem que ter aquela relação horizontal, tá? Uma relação dialética. Vamos lá. A letra C, a educação é considerada neutra, é indiferente à reprodução da ideologia dominante ou ao seu desmascaramento. Vamos lá, seria a palavra aqui negativa, desmascaramento, e a educação, ela não é neutra, tá? Neutra não muda. Claro que muda a educação, tá? Então, neutra, ela está errada. Letra C, ela está errada, tá bom? Não marquei aqui, mas depois vou enviar o material para vocês, tá bom? Eu vou estar enviando em PDF, eu vou fazer esse ajuste, tudo bem? Depois, no vídeo, né, que vai ser pelo YouTube, pode colocar o seu e-mail, nós enviaremos também, tá bom? Então, neutra já está errada. Então, a correta é... Qual é a correta? Letra B. Então, a correta. Letra B, a reinvenção do ser humano no processo de aprendizagem de sua autonomia, essa reinvenção. Ninguém, né, palavras negativas, ninguém é o detentor do conhecimento, ninguém sabe tudo. Nós aprendemos todos os dias, né? Se nós soubéssemos tudo, já pensou? Nem precisaria viver mais nesse planeta. Já sei tudo, né? Ninguém sabe tudo. Nós aprendemos todos os dias. Então, a reinvenção, flexibilidade, né, são palavras positivas. Reinvenção do ser humano no processo de aprendizagem de sua autonomia é fundamental nessas relações entre educador e o educando, professor e o aluno, docente e o discente, entre autoridades e liberdades, tá? Letra B, certinho, né? Como diz as pessoal de Goiás, né? Certinho, vamos lá. Tranquilo? Questão 5, hein? Nossa, professor, que questão é essa? Tá difícil. Nossa, que questão longa. O examinador já faz isso para mexer com o emocional de vocês, hein? Leiam com calma. Isso aqui é para mexer com o emocional. Não tá difícil. Eu vou ler com vocês aqui, tá bom? Vamos lá. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Em sua obra, o educador Paulo Freire afirma: gosto de ser gente porque, mesmo sabendo que as condições materiais, econômicas, sociais e políticas, culturais e ideológicas em que nos achamos geram quase sempre barreiras
sempre geram barreiras de difícil superação para o cumprimento de nossa tarefa histórica de mudar o mundo. Sei também que os obstáculos não se eternizam, respaldado nos ensinamentos do autor, cuja pedagogia é pautada na ética, no respeito à dignidade e à própria autonomia do educando. Ó, a BNCC falando disso, ó, Paulo Freire já falava, muito tempo. E associando-se à sua prática docente, marque verdadeiro nas afirmativas. Vamos lá. Verdadeiro, azul. Falso, vermelho. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos clicar aí nos corações, clicar em curtir, comente. Vamos lá. Compartilhe, chame a amiga, chame a colega, dá tempo, nós estamos na metade ainda da aula. Vamos lá. Então, vamos lá. A conduta ética do professor exige que ele faça uma reflexão crítica, sim, sobre o que é discutido em sala de aula. Por ser lícita, vamos lá. E por ser lícita, ser legal, né? Ser lícita, a transmissão de sua ideologia, ele se considera o detentor do conhecimento. Então, já não vai errar mais, detentor do conhecimento. Acabei de falar agora aqui, né? O senhor do saber, eu sei tudo. Ninguém sabe tudo. Nós aprendemos todos os dias, uns com os outros, tá? Então, detentor do conhecimento, falso. Então, a gente elimina o A e o B. Vamos ficar com CD. CD, tá? Vamos lá. Vamos lá, vamos ler aí. 2. É importante que o professor tenha uma consciência crítica de si mesmo, sim, para compreender o que está nas entrelinhas do seu discurso, de forma a não contribuir para a perpetuação de um poder dominante, que leva a diferenças sociais, discriminação e comodismo. Lembrando, tá, gente? Não contribuir a perpetuação. Perpetuação é negativo. Não contribuir também é negativo, mas o menos com menos vira mais, tá? Então, no caso aqui, ela é verdadeira, tá? Ele tem essa consciência crítica de si mesmo. Eu tenho consciência crítica de mim mesmo. Então, por exemplo, os meus primeiros vídeos no YouTube não eram tão bons quanto esses últimos. Então, há uma evolução, né? Sempre há uma evolução. O ser humano, ele evolui, né? Vamos lá, é verdadeiro. O último aqui, o terceiro. Na contemporaneidade, a existência não é mais possível sem que se assuma o direito e o dever, né? Então, nós temos direitos e deveres, uma parte até de legislação da LDB, né? Os direitos e deveres de optar, de decidir, de lutar, de fazer política, atitudes que conduzirão o professor à imperiosidade da prática formadora de natureza eminentemente ética. Verdadeiro. Então, letra D, tá? Ah, professor, era CD, mas o último C é falso.
E aqui não é falso, não tem vermelho, tá? Então, letra D, beleza? Vamos lá. Então, a última aí, né? A letra D, certinho? Vamos lá. Questão 6. A educação emancipadora contribui para estabelecer uma relação dialética. Olha só, em várias perguntas, relação dialética entre o currículo e o contexto histórico, social, político e cultural em que esse currículo está inserido. Na visão de Paulo Freire, são elementos na educação, uma educação emancipadora, tá? Então, aqui, uma relação dialética entre o currículo e o contexto histórico, social, político, cultural em que esse currículo está inserido. Então, nessa visão, são elementos da educação emancipadora. Quais são esses elementos da educação emancipadora? Quais são esses elementos? Vamos lá, letra A. A reflexão crítica nas relações com o mundo, a atitude de fala consciente, que é mais importante do que a atitude de escuta. Essa fala consciente, ela é mais importante do que a atitude de escuta? Não, essa fala consciente, ela não é mais importante que a atitude de escuta. A atitude de escuta, né, ela é muito mais importante que a fala consciente. Por isso que Deus nos deu dois ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos, tá? Então, muito importante a atitude de escuta, escutar e mais, tá? Então, ela está errada aqui. Letra B, o desenvolvimento de uma ação dialógica, a ideia de consciência como espelho da realidade. Vamos lá, vou repetir. Uma coisa também que eu falo no concurso. Leia uma, leia duas, leia três, leia 4 vezes se for necessário. Não é para responder de imediato. Se você está com dúvida, leia, tá? Leia. Então, vamos lá, vou ler de novo aqui para vocês. O desenvolvimento de uma ação dialógica, a ideia de consciência, essa sua ideia de consciência como espelho da realidade. Então, vamos lá. Cuidado que a palavra espelho aqui, tá? Ela está no sentido aqui figurativo, né? Então, a sua consciência, ela é igual à realidade. Então, se a realidade não está boa, a tua consciência vai ser igual à realidade? Não, tá? Não, não vai ser, tá? Uma pergunta muito bem interpretativa, tá? Não é. Letra C. A conscientização de homens e mulheres quanto à sua vocação ontológica e histórica de ser mais, a adaptação, uma adaptação e o ajuste à sociedade contemporânea. Então, contemporânea, essa sociedade contemporânea nos dias de hoje, né? Nós estamos hoje o quê? Na idade contemporânea, né? Antes era o quê? Idade moderna, e teve a queda da Bastilha, lá na França, em 1789. E antes era Idade Moderna, e virou Idade Contemporânea, tá? Então, aqui está falando o quê? Uma sociedade contemporânea, nos dias de hoje. Então, a conscientização de homens e mulheres quanto à sua vocação histórica de ser mais, a adaptação uma adaptação
e um ajuste a essa sociedade, eu posso ser melhor que essa sociedade. Não preciso me ajustar a essa sociedade. Eu posso ser melhor que essa sociedade. Por exemplo, eu falo para os meus alunos: vocês têm que estudar para ser igual ou melhor que seus pais. Então, quer dizer, se os pais não tiveram condições de estudar, tiveram apenas o ensino médio, você deve estudar para fazer uma faculdade, para ter sua profissão e ser melhor que eles, tá? Então, essa aqui, ela está errada. Essa pergunta muito bem elaborada aí pelo examinador, tá? Gostei demais dessa questão. Vamos lá. Vamos lá, vamos continuar. A letra D. O envolvimento de todos os atores do processo educativo por meio da vivência da prática dialógica, a cultura como o acrescentamento que o homem faz ao mundo que não fez, né? Então, ao envolvimento de todos os atores nesse processo educativo, né? O professor, a gestão, coordenação, todos esses atores, tá? Por meio de uma vivência, de uma prática dialógica, até aparecendo aqui o PPP, né? Como a cultura, como um acrescentamento que o homem faz ao mundo que não fez, tá bom? Então, todos fazem parte, tá? Letra D, ok? Vamos lá. Próximo. Vamos lá. Freire dizia que o trabalho do professor é o trabalho. Vamos lá. Paulo Freire dizia que o trabalho do professor é o trabalho, né? É o trabalho do professor. Ah, professor, então já eliminou, não é o trabalho do aluno, é o trabalho do professor. Vamos lá. Isso aí. É o trabalho do professor. O trabalho do professor é o trabalho do professor com os alunos. Ah, então já elimino o B e o D, né? Letra A e C, tá? Vamos lá, trabalho do professor com os alunos e não do professor, consigo mesmo. Gente, o trabalho já é do professor consigo mesmo, e não do professor consigo mesmo. Então, é a letra A, tá? Então, já é a letra A. Aqui, né, a questão do pronome. Consigo mesmo. Para o autor, o papel do educador em suas intervenções é o de estimular, observar e mediar, tá? Então, alternativa correta, letra A. Isso aí é para acertar, hein? Questão melzinho, hein? Molezinha, hein? Molezinha. Tranquilo? Vamos lá. Questão 8. Questão 8. A pedagogia proposta por Paulo Freire acredita numa educação capaz de contribuir para a transformação de pessoas, da sociedade. Desse modo, os aspectos relacionados à pedagogia freiriana são os seguintes. Vamos lá. Educação capaz de contribuir para a transformação
Das pessoas e da sociedade, hein? Da sociedade, ok? Então, vamos lá. Exposição verbal, letra A, conteúdos pré-definidos, né? Aqueles conteúdos já pré-definidos, aquela avaliação somatória, aquela transmissão de conhecimentos, então ela já está errada. Aqui, inclusive, a aprendizagem como acumulação de conhecimentos no final do A, tá? Mas basta uma para estar errada, tá bom? Então, A, ela está errada. Vamos lá, letra B. Temas geradores, sim. Essa problematização da realidade, sim. Relação horizontal, sim. Tá? Aprendizagem formal e livre. O Paulo Freire era muito rígido, né? O Paulo Freire era muito ético. Não era assim, livre, aula livre, seja livre. Não, tudo tem sua responsabilidade, seu horário, tá? Por isso que a nossa bandeira, né, ordem e progresso, né? Tem que ter ordem. Sem ordem não tem progresso, né? Então, livre não, tá? Vamos lá, C. Diálogo como método. Sim. Temas geradores? Sim. Só que relações autogestionadas. Paulo Freire não falava de produtividade. Paulo Freire não falava de autogestão, tá? Então, letra C, autogestão, a palavra ela está errada, tá? Então, alternativa correta, professor, letra D. É um diálogo como método. É um diálogo como método. Temas geradores, problematização da realidade, uma relação horizontal, aprendizagem como uma construção coletiva. Olha o PPP aí, gente. Ok? Então, letra D, isso aí, a Márcia aí falando letra D, certinho. Vamos lá. 9. Na educação, na concepção da educação bancária de Paulo Freire, ó, o Paulo Freire é um crítico da educação bancária. Então, essa relação professor-aluno, quando eu já falei aqui, no edital está escrito relação professor-aluno, é Paulo Freire. Claro, está uma forma implícita, né? Não está lá. Vai cair na prova. Paulo Freire, ele coloca a relação professor-aluno, tá? É uma relação que se estabelece a partir da ideia de que os educandos, os alunos, são transformados em recipientes a serem cheios, na qual o educador, né, o professor, vamos lá, o educador, o professor, vamos lá. A letra D, oprime o educando de forma bancária, seletiva e excludente. Então, ele oprime o aluno de forma bancária. Então, gente, educação bancária, forma bancária, professor chapa a lousa de lição. Tem que copiar isso aqui. Toma, aí o aluno vai lá, copia no caderno, né? Então, isso é uma educação bancária. O aluno é um banco que o professor vai preenchendo os conteúdos na lousa e ele vai lá copiando, 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 copiando. Então, é uma crítica, tá? Ele oprime o educando, tá errado. Letra C, desali, desaliena o outro da ignorância, da opressão política e ideológica, né? Então, desaliena o outro da ignorância e da opressão político-ideológica. Então, aqui, letra C, ela está errada. Letra B, se antagoniza com a figura daquele que tudo sabe.
e que salvará a ignorância os sujeitos oprimidos, né? Aquele que tudo sabe. Eu acabei de falar aqui umas 2 vezes, né? Ninguém sabe tudo, tá? Então, a letra B, ela está errada, tá? Letra B está errada. Então, letra a correta. Se mantém em posições fixas e invariáveis, sendo sempre o que doa o seu saber ao ignorante. Né? Até uma forma poética aqui, né? Ele quer dizer o seguinte, que o professor, ele doa o seu conhecimento aos alunos que não sabem o conteúdo, tá? Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. 9, letra A. Vamos lá. Última questão, Paulo Freire. Segundo Paulo Freire, uma das tarefas essenciais da escola, como centro de produção sistemática de conhecimento, é trabalhar criticamente a inteligibilidade. Opa, vamos lá. É trabalhar criticamente a inteligibilidade das coisas e dos fatos e sua comunicabilidade. Diante disso, é correto afirmar que a educação deve. O que a educação deve, professor? Lá, letra A. O que o professor deve, professor? Vamos lá. O que o professor deve? O que a educação deve? Propiciar o ensino baseado nas experiências científicas das pessoas aprendentes, né? Experiência científica, o conhecimento notório, né? Então, não, tá? Não, porque lembra uma tendência pedagógica liberal, não, tá? Tecnicista, não. Letra B, valorizar a sociedade, valorizar a sociedade do conhecimento que se baseia nas ciências humanas. Gente, sociedade do conhecimento, né? Infelizmente, a nossa sociedade, ela está por baixo, tá? Está nivelado por baixo. Então, a sociedade do conhecimento, ela está errada, tá bom? Então, quem não sabe, já está sabendo. Vamos lá, letra C. Enfrentar o desafio de ensinar informações, enfrentar o desafio de informações de forma mnemônica, a fim de conseguir que o aluno compreenda o conhecimento científico. Então, não é que desafio das informações esteja errado, tá? Não é isso. Mas é a forma mnemônica, tá? Inclusive, depois eu vou alterar aqui, não vou tirar esse vermelho, e vou pôr aqui, tá? Mnemônica é através de uns códigos. Então, por exemplo, em vez de falar a BNCC em competências, habilidades e atitudes, não, eu coloco forma de chá, né, que são as siglas, conhecimento, habilidades e atitudes. Então, está falando aqui da forma mnemônica. Depois eu vou enviar o material para vocês já com a correção aqui, tá bom? Mais uma vez errada, a alternativa C ela está errada mesmo, tá? Vamos lá. Letra D. Criar as condições para que o educando criar condições para que o educando é o aluno, é o discente, vá assumindo o papel de sujeito da produção de sua inteligência do mundo, tá? Então, a alternativa correta, letra D, tá bom?
Letra D. Certinho? Tranquilo? A prática leva à perfeição. Tem que treinar, tem que resolver questões. Ok?